Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Grana Simples. Aqui falamos de finanças pessoais, investimentos, criptomoedas, educação financeira e tudo mais relacionado ao dinheiro. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e se gostar do vídeo deixe seu like. Também não se esqueça de deixar seu comentário. E vamos ao vídeo. Quando assinei o contrato do financiamento da casa, achei que estava realizando o maior sonho da minha vida. Eu estava feliz, sentindo que finalmente tinha conquistado algo sólido. Algo que representava estabilidade, futuro e segurança. Mas aos poucos, a alegria foi dando lugar à angústia. Ao ver as 360 parcelas listadas naquele contrato, uma após a outra, percebi que havia me cometido com uma dívida de 30 anos. 30 anos. O número parecia abstrato no início, mas logo se tornou muito real. Cada boleto que chegava no fim do mês trazia junto uma carga de estresse. Acordava de madrugada preocupado, fazendo contas, planejando onde conseguir o dinheiro para não atrasar as parcelas. Sentia meu sono mais pesado, meus dias mais longos. A ansiedade crescendo. Evitava falar sobre dinheiro com a família, pois não queria preocupar ninguém. Que deveria ser um símbolo de estabilidade, uma conquista, virou uma fonte constante de preocupação. Eu estava preso, sem saída aparente. Até que um dia eu decidi que precisava agir. Que não podia deixar aquela dívida me consumir. Que precisava encontrar uma forma de virar o jogo e reconquistar minha paz. A primeira coisa que fiz foi estudar. Passei noites mergulhado em livros, artigos e planilhas financeiras. Queria entender exatamente como funcionavam os juros, amortizações, sistema de tabela e tudo que envolvia aquele contrato. Descobri que o segredo para reduzir a dívida não estava só em pagar mais rápido, mas em antecipar parcelas. Isso poderia fazer uma enorme diferença no saldo devedor total. Mas para isso eu precisava de dinheiro e muita disciplina. Comecei a cortar gastos. Vendi o carro, cancelei assinaturas supérfluas, reduzi lazer e alimentação fora de casa. Passei a anotar cada centavo que entrava e saía. Passei a definir prioridades claras para onde o dinheiro deveria ir. A cada mês tentava economizar o suficiente para antecipar pelo menos uma parcela. Foi difícil, muitas vezes frustrante. Mas a cada passo que eu dava, eu sentia que estava ganhando controle. Ver a dívida diminuir lentamente me motivava a continuar. Depois de 6 meses mergulhado nesse novo estilo de vida, os resultados começaram a aparecer. Eu já havia conseguido antecipar quase 2 anos inteiros de parcelas. Aquilo parecia impossível no começo. Mas cada decisão difícil, cada renúncia, estava me levando para mais perto da quitação. Essa conquista me deu ainda mais energia para buscar alternativas. Eu sabia que apenas cortando gastos não ia conseguir avançar tão rápido quanto eu gostaria. Então decidi aumentar minha renda. Comecei a oferecer freelance aos finais de semana. Vendi produtos pela internet, dei aulas particulares e até fiz alguns trabalhos que nunca imaginei fazer. Tudo que entrava, pelo menor que seja, ia direto para a dívida. Nada ficava parado. Cada esforço adicional era um passo, uma liberdade. Passei a me sentir mais confiante, mais capaz de enfrentar aquele desafio que antes parecia impossível. A mudança de mentalidade fez toda a diferença. Em paralelo ao aumento de renda e aos cortes, percebi que ainda havia mais espaço para otimização. Resolvi estudar os contratos a fundo. Descobri que podia renegociar com o banco para reduzir os juros, especialmente se eu mostrasse histórico de pagamento em dia e intenção de antecipar valores. Marquei uma reunião, fui preparado com argumentos, planilhas, simulações. Para minha surpresa, o gerente me ouviu. E mais, aceitou revisar parte dos termos. Renegociamos taxas, removemos seguros e ajustamos o prazo. Isso reduziu o valor total da dívida em dezenas de milhares de reais. Essa negociação me deu novo fôlego e me motivou ainda mais. O que antes parecia impossível começou a parecer alcançável. A dívida que me sufocava virou um projeto concreto, um começo, meio e fim. Pela primeira vez eu sentia que estava no controle da situação. Não era mais um refém do sistema bancário. No segundo ano da jornada, as coisas começaram a tomar outra dimensão. Com disciplina total, consegui antecipar quase 10 anos de parcelas. Sim, uma década. A sensação era surreal. Tudo que antes parecia impossível agora era palpável. Tornei-me especialista em finanças pessoais. Entendia os diferentes tipos de amortização, tabela saque, tabela price, e criei simulações para entender qual forma me traria o maior benefício com o menor esforço. A tabela saque ficou minha aliada. Cada pequena amortização gerava um impacto grande no saldo final. Eu via isso na prática. Transformei o pesadelo financeiro em um jogo de estratégia. Cada mês era como avançar uma casa num tabuleiro. Um pequeno passo rumo à liberdade. Criei um calendário visual com metas mensais e datas para atingir marcos importantes. A cada parcela abatida, eu colava uma estrela dourada. Celebrar essas pequenas vitórias me motivava a seguir em frente. Minha relação com o dinheiro mudou completamente. E a jornada que parecia solitária passou a ser minha missão pessoal. O esforço começou a chamar a atenção. Amigos próximos começaram a perguntar como eu estava conseguindo avançar tão rápido. Alguns se mostraram curiosos, outros céticos. Teve quem risse, dizendo que eu estava obcecado demais.
queria aproveitar mais a vida. Mas a verdade é que para mim, liberdade era a maior forma de prazer. Enquanto uns gastavam com coisas imediatas, eu investia no meu futuro. Quando percebi que estava a apenas 3 anos de financiamento, decidi apertar ainda mais. Vendi eletrônicos que não usava, roupas paradas, livros, fiz bazar de garagem. Todo o dinheiro extra virava amortização. Usei o 13º salário, instituições e bônus do trabalho, tudo para antecipar parcelas. Coloquei um contador na geladeira que atualizava religiosamente. Era como uma maratona. Quanto mais perto da linha de chegada, mais força eu encontrava. O objetivo estava ao alcance. Sentia gosto doce da liberdade e isso me dava energia para continuar firme. Quando vi que a dívida estava prestes a acabar, algo mudou dentro de mim. Mais do que pagar a casa, eu percebia que havia me transformado. O Grenal era mais o mesmo que assinou aquele contrato com medo e insegurança. Agora eu tinha domínio sobre minhas finanças. Sabia exatamente para onde cada centavo ia. Tinha metas claras, objetivos definidos. A quitação, que antes era tudo, virou apenas uma etapa, porque o maior ganho foi autoconhecimento e autoconfiança. Eu tinha me reinventado. Minha jornada me ensinou que dinheiro não é um vilão, mas uma arma poderosa. Hoje ajudo outras pessoas a entender isso. Compartilho minha experiência e mostro que é possível sair do vermelho. Sinto uma satisfação imensa em ver outras pessoas começando a controlar suas finanças e traçando seus próprios caminhos rumo à liberdade. Esse ciclo de aprendizado e ajuda é o que me mantém motivado. A quitação em si foi silenciosa. Acordei, entrei no aplicativo de banco e fiz o último pagamento. E pronto, o saldo zero. Não teve fogos de artifício. Ninguém além de mim sabia o peso daquele momento. Mas por dentro era como se eu tivesse vencido uma maratona de anos. Chorei, abracei minha esposa. Meus filhos estavam brincando na sala, alheios ao que acabava de acontecer. Mas eu sabia. A vida deles também mudaria a partir dali. Aquele momento não era só o fim de uma dívida, mas era o começo de uma nova história. A liberdade que tanto parecia distante, finalmente era real. Hoje, quando alguém me pergunta sobre financiamento, eu digo, fuja, se puder. Se entrar, tenha um plano claro, porque a quitação é possível, mas exige dedicação e o mais importante é que nunca perca a esperança. Hoje, 3 anos após aquela última parcela, olho para trás com orgulho e gratidão. A dívida que aprisionava virou um símbolo de superação. Aprendi a investir, a fazer uma reserva de emergência, a planejar férias sem entrar no vermelho. Meus hábitos mudaram, minha mente mudou. Já não fujo mais dos números. Eu os encaro, planejo com clareza e vivo com mais leveza. Antes, dormir era difícil. Hoje, descanso em paz. Antes, cada mês era uma corrida. Hoje é uma caminhada firme. E o mais bonito, tenho inspirado outras pessoas a fazerem o mesmo. Compartilho minha história, meus erros e acertos, para que outros possam ver que a liberdade financeira é possível. Não é só uma questão de dinheiro, mas de transformação pessoal. Se você está afundado em parcelas intermináveis e sente que nunca vai sair do lugar, saiba que há saída. E a saída não é mágica, não é fórmula secreta, é decisão, é atitude. O sistema não quer que você seja livre. Os bancos lucram com a sua permanência na dívida, mas você pode virar o jogo. Comece hoje. Corte onde puder. Busque renda extra. Estude sobre amortização. Negocie. Planeje. Antecipe. A liberdade vale cada esforço. Eu consegui. E se eu conseguir, você também pode. Mas o primeiro passo é seu. O segundo também. E depois as coisas começam a andar. E quando você menos espera, o impossível se torna real. Essa jornada vale cada esforço. E a recompensa é a paz de espírito que todos nós merecemos. Obrigado a você que ficou até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal. E deixe um comentário pra gente saber o que você achou do vídeo. Até a próxima!